Já parou para pensar que hoje em dia praticamente tudo envolve os conceitos de robótica? Pois é, essa tecnologia está presente desde o GPS que te instrui até chegar em um determinado lugar, é claro, até as grandes máquinas que auxiliam na produção de matéria-prima nas indústrias. Pensando nesse contexto, nós preparamos uma matéria especial para você aí de casa entender os conceitos e a presença desses robôs no nosso dia a dia. Com o movimento dos ventos, estudiosos já provaram que é possível captar energia elétrica. Na água não foi diferente. Com o passar do tempo, essas tecnologias foram evoluindo e outros estudiosos passaram a acreditar que os movimentos entre espaço e objeto poderiam render muito mais trabalho. Foi através desse mesmo órgão poderoso, nomeado por cérebro, que nasceram máquinas super desenvolvidas. No passado, os robôs eram vistos apenas como uma tecnologia do futuro. Mas, segundo esse professor de robótica, este futuro finalmente chegou. O pessoal sempre associa a robótica a esse conceito de futuro, coisas futurísticas, né? Mas robótica é algo que já está presente, né, no ambiente industrial, no ambiente das nossas casas um pouco mais recente, mas desde, né, do final ali dos anos 90 tal, a gente já tem um uso bem mais extensivo ali da robótica, né? O que aconteceu é que agora a gente tem um movimento de ter essa robótica dentro das nossas casas, né, com robôs aspiradores de pó, robôs realizando tarefas aí do nosso dia a dia. O avanço da tecnologia se tornou algo sem freio, idealizado por mentes pensantes que buscam cada vez mais facilitar o dia a dia das pessoas. E são tantas ideias inovadoras que permitem que máquinas como essas ganhem autonomia para limpar uma casa e até mesmo produzir assinaturas e desenhos. Essa daqui é capaz de jogar sozinha. Eu fiz agora a minha jogada. Olha só o que ela é capaz de fazer sozinha. Assim como esta máquina é programada para funcionar sem o monitoramento humano, muitas outras estão sendo programadas para obedecer ordens e realizar tarefas ainda mais complexas. Hoje em dia já é possível até encontrar robôs que dão assistência médica na hora de uma cirurgia, a fim de reduzir a taxa de infecções e riscos de sangramento do paciente. Durante essa pandemia, né, a gente começou a ver o aumento aí do uso de robôs para fazer uma telemedicina. Então a gente tinha médicos ali impossibilitados de ir em uma ali com infecção, alguma coisa do tipo, mas precisava de todo esse suporte do médico, usar robôs ali para fazer uma chamada virtual ali com o paciente. Gustavo tem pais engenheiros e desde mais novo esteve imergido no universo da robótica. Agora ele já produz robôs que vão ser utilizados no mercado. Principalmente hoje em dia, a robótica está muito inclusa nas coisas que a gente utiliza. Se você for para pensar, tem coisas que a gente tem em casa, como, sei lá, uma geladeira. Hoje em dia já tem geladeiras que tem um processador dentro dela, que precisa de alguém para programar, envolve a robótica. Uma máquina de fazer café também, hoje em dia, aquelas máquinas, tem um processador dentro. O próprio exemplo que o professor deu dos robôs que aspiram a casa, também é a robótica. Então, hoje, a robótica está muito conectada com a nossa sociedade. É difícil você pensar em viver hoje, ou, sei lá, você passar o seu dia sem interagir com alguma coisa que envolve a robótica. O comportamento inteligente e autônomo de softwares também podem ser associados como robôs. Mas seria esse um método para facilitar a vida ou uma ameaça ao trabalho humano? Existe sim, principalmente nessa mão de obra, que a gente fala que ela é menos qualificada, é uma mão de obra mais de um serviço repetitivo, um serviço mais simples, provavelmente é uma mão de obra que corre sério risco de ser totalmente substituída por robôs. Porém, né, a gente também tem que levar em consideração que a manutenção desses robôs, a programação, a instalação, até mesmo a fabricação desses robôs demandam uma mão de obra especializada nesse tipo de serviço. Então, vai gerar novos empregos. As máquinas hoje em dia trabalham como aliadas às indústrias e auxiliam no desenvolvimento humano.
Esta aqui, por exemplo, auxilia nos movimentos da fisioterapia, enquanto os próprios profissionais fazem o monitoramento da caminhada. Já os robôs autônomos, como os das indústrias e os domésticos, funcionam com sensores para se movimentar de acordo com cada espaço. Esse robô aqui é um robô bem simples e é uma das categorias iniciais aqui de quando um novo estudante entra aqui na nossa equipe. Então, é um robô seguidor de linha. Por mais que ele seja simples, os mesmos conceitos utilizados aqui podem ser aplicados a robôs industriais chamados AGVs, que são aqueles robôs responsáveis de pegar peças, componentes de um lado de uma fábrica e levar para outro lado. O conceito aqui é bem simples, a gente tem sensores que ficam lendo essa linha branca no chão, né? E o robô, por meio do programa que tem dentro dele, ele já sabe como seguir essa linha. Após conhecer mais deste universo que está cada vez mais presente no dia a dia do ser humano, desde o automóvel até o pequeno smartphone, já dá para entender que a robótica é um instrumento do presente. Não é capaz de substituir a inteligência humana, mas se for uma aliada do bem, pode desenvolver um trabalho ainda mais eficaz.